quem se encontra aqui em nossos estúdios é o jornalista, radialista, especialista em esporte e também juiz de paz, o senhor Alair Ferreira Rodrigues. Alair, é um grande prazer em recebê-lo aqui hoje no nosso programa Primeiro Plano. Ô Wagner, você pode ter absoluta certeza que para mim é motivo de super felicidade, eu reivindico para mim a satisfação, pode ter certeza disso. Tá certo. Alair, essas andanças suas, né, muitos anos nessa experiência no rádio, principalmente, né, no rádio, na Rádio Confidência, 25 anos de Rádio Confidência. Isso da segunda vez. Da segunda vez? Da segunda vez, pois porque eu ainda sou do tempo da feira de amostras, né, e lá eu trabalhei durante um ano como plantonista. Então eu só trabalhava nos finais de semana, já que durante a semana, né, de segunda a sexta, eu batalhava em outra atividade comercial. E, quer dizer, 5 Copas do Mundo? 5 Copas do Mundo a partir de 1970 até 1986. Quer dizer, eu fui um privilegiado porque eu vivi de perto as emoções da melhor época do futebol mundial e principalmente do futebol brasileiro. Pois é, e hoje o Alair vai contar para a gente também, porque ele é juiz de paz e ele já fez mais de 8.000 casamentos na nossa comunidade aqui de Divinópolis. Alair, como que você chegou em Divinópolis? Bem, essa aí é uma longa história, porque como eu sou do interior, né, eu sempre valorizei o interior de Minas Gerais, sabe? Eu acho sensacional o nosso interior, tanto é verdade que depois que eu me tornei cronista esportivo profissional, eu sempre dizia que a competição que mais me atraía era exatamente aquela que envolvia os clubes do interior, por causa da festa que se faz, ou que se fazia no interior, quando da visita de um Cruzeiro, do Atlético, de um América principalmente. Mas em 1962, por aí, eu trabalhando numa companhia de seguros, eu fui escalado para fazer um trabalho junto aos ferroviários da antiga Rede Mineira de Viação, né? Já que Divinópolis era a maior concentração de ferroviários, talvez, eu diria, do estado de Minas Gerais. Da Rede Mineira, sim. E daí a origem do nome, do apelido que a cidade tem, de cidade oficina, né? Porque foi em função da rede ferroviária, né, que a cidade cresceu, a cidade. Sem dúvida nenhuma, né? Eu cheguei, né, em final de 62, início de 1963, eu cheguei a trabalhar aqui em Divinópolis, quando naquela época a Rede Mineira concentrava aqui aproximadamente 4.000 ferroviários, negócio fantástico, né? Então nesse período você ficou conhecendo Divinópolis, né? Fiquei conhecendo Divinópolis. Divinópolis não tinha ainda, né, asfalto. Eu diria assim, por exemplo, a Rua Goiás me marcou bem. Eu me lembro bem da Vila Belo Horizonte. Tinha uma loja chamada Willis do Brasil, Willis, vendia Jeep, automóveis, trem. Depois que a veia Ford encampou uma coisa. Exato. Então até ali era calçamento, dali para diante era terra pura. Vila Belo Horizonte, eu não esqueço disso, porque eu tive uma namorada lá, por isso eu recordo bem, entendeu? Tinha o Cinearte, né? E era um negócio formidável. Depois definitivo, quer dizer, quando você nesse período você só visitou e conheceu o Divinópolis? Não, cheguei a trabalhar intensamente e a fazer peão aqui. Eu ficava às vezes meses e meses, né, baseado aqui. Só que eu aproveitava meio de semana e viajava, porque eu tinha o passe, o percurso de bilhete geral. Eu tinha autorização para viajar em qualquer, né, entendeu? Por exemplo, de menos o trem pagador, que eles não me levavam não, sabe? Sim. Mas até o trem de linha dos engenheiros eu podia viajar nele, que eu tinha autorização, né, das perintendências da Rede Mineira de Viação de Belo Horizonte, porque eu fazia o seguro coletivo dos ferroviários, né? Mas era um seguro coletivo cujo estipulante era exatamente o clube dos ferroviários, daí a facilidade que eu tinha. Certo. Mas assim, definitivamente foi em 1990 que você veio para cá? Sim, em definitivo sim. Mas aí, exatamente em razão da minha ligação com o futebol, e eu já tinha começado no rádio em Belo Horizonte. Vamos falar um pouquinho dessa ligação sua com o futebol, porque você trabalhou muitos anos numa livraria, né, em Belo Horizonte, né? E você começou lá com 13 anos de idade? Com autorização do juizado de menores de Belo Horizonte, porque o menor para ser portador da carteira de trabalho, ele tinha que ter no mínimo 14 anos. Mas se você tinha autorização do juiz de menores, aí o Ministério do Trabalho fazia a expedição da sua carteira. Então foi assim, né, que eu comecei a minha vida em Belo Horizonte. Eu tive que antecipar o tempo, porque a família numerosa, né? E meu pai pobre. O dono da livraria era atleticano, doente, como é que era isso? Não, ele tinha sido um ex-jogador do Clube Atlético Mineiro. Ele foi ex-jogador? Foi jogador, sabe? Eu dei uma sorte imensa, porque eu caminhei toda a Avenida Afonso Pena na época, eu me lembro bem, né?
no tempo dos bondes, né? Essa livraria, ela ficava na Avenida Afonso Pena 1050, onde é hoje o Atom Palace Hotel, entendeu? Sim. Entre Tupis e Rua da Bahia, né? E daí então é que você começou a se apaixonar com o futebol e com o Clube Atlético Mineiro. Eu vim para Belo Horizonte disposto a arrumar um emprego, né? Eu falei assim, eu pedi benção ao meu pai, falei assim, pai, eu não vou voltar aqui não, porque eu não vou trabalhar em roça, eu não vou... Esse negócio aqui não vai dar futuro não, SF, sem futuro, né? Quer dizer, eu vi avião passar lá em cima, lá, falei, puxa vida, que treinar, se eu ficar aqui na roça, eu nunca vou andar naquilo, né não? Certo. E um dia, pedi a benção lá, ele me autorizou a minha vinda, e eu vim, e falei assim, aí ele me disse, se você fracassar, não volte. Mas ainda assim, se você deu tudo errado, você pode voltar que as portas estarão abertas, mas não gostaria de te receber assim não. Ida sem volta, né? É verdade. Hein? E aí, no caso, você trabalhou lá há muitos anos e tal, e depois você começou na Rádio Itatiaia. Aí, exatamente. Em 1959 eu trabalhava nessa livraria e papelaria, ela se chamava Oliveira e Costa, né? E esse ano de 1959 marcou a inauguração da colônia de férias do Sesc. Então o Mário Celso de Abreu, que mais tarde viria a ser o técnico campeão pela seleção mineira, campeão brasileiro de 1963, ele era o coordenador de esporte dessa colônia. Então ele foi na firma e conversou com o dono, o senhor Hugo, o senhor tem que arrumar um time de futebol de salão aí, para representar lá, que é um time de uma competição de comerciários. Sei. Aí ele me chamou lá e faz o time aí que eu dou todo o apoio. Aí foi onde o pai tinha um gosto muito grande. E a locução no rádio, como é que foi, Gui? Pois é, aí coincidiu, né? Durante o ano de 1959, após uma partida de futebol, né, os comerciários se reuniam, hora dançante, coisa e tal, e tinha uma festividade marcando o dia dos comerciários. E o pessoal da TV Itacolomi teve um problema no percurso, esse pessoal atrasou, né? Eu me lembrei, tinha a tia Dulce Maria, que era a grande atração. E aí o auditório lotado, e alguém lá falou assim, olha lá, e sobe lá e conta uns casos, esse negócio que você faz com a turma aí todos os domingos. Aí eu fui lá e acabei... Aí você viu, sabe? Que tinha uma certa tendência... Não, mas não é tendência não, eu fui, talvez, empolgado. Foi acontecendo naturalmente? Foi acontecendo. E na plateia estava o Januário Carneiro. Aí o Januário Carneiro depois me chamou, me deu um cartão. Falou, garoto, rapaz, você me procura lá na minha rádio, lá, quem sabe você tem futuro lá. Eu guardei aquilo, né? Sei. Então foi graças a essa coincidência que o rádio me atraiu. E aí depois surgiu a Rádio Confidência na sua vida, né? Surgiu, mas aí eu já tinha feito um estágio, né? Na Rádio Itatiaia, a partir de 1960, né, o Januário me abriu as portas. E você já começou direto no futebol? Não, fui fazer noticiário e reportagem, trabalhava à noite, das 18 às 24 horas. E eu dividia meu trabalho, a minha tarefa, com o Fernando Sasso, que é o grande comentarista de hoje, certo, e o extraordinário Hélio Costa, que todo mundo conhece, sim, que hoje é deputado federal. E nós três iniciando uma carreira, então a gente tinha os mesmos sonhos, né? E a gente fazia aquele trabalho com toda a dedicação, sabe? E até horóscopo a gente fazia à noite. Era um sacerdócio, né? Até horóscopo a gente fazia à noite, o locutor lê no outro dia. Sei. Isso é muito engraçado, sabe? Você que é de Leão não vai ao zoológico. Um negócio assim, né? Mas pra você ver como é que o horóscopo era feito naquela época, né? E o cara acreditava, viu? O ouvinte acreditava. Pois é. Lá aí, 5 Copas, né? 5 Copas. Eu tive o privilégio, né? Isso aí é público e notório, porque eu marquei muito, né, no futebol, exatamente pela minha facilidade de conviver com os atletas e com os profissionais do futebol, porque eu gostava de futebol. Como eu fui, né, no tempo de menino, apenas um jogador regular e butinudo, né? Quer dizer, eu não tive futuro. Eu falei assim, quer saber da coisa? O meu futuro no futebol vai ser sendo repórter. E aí eu me dediquei com corpo e alma e acabei, né, ganhando a confiança de todo mundo e, inclusive, né, sendo bastante respeitado pelos colegas, né, e muito bem aceito pelo público, né? Certo. Laí, nós vamos fazer um breve intervalo, nós voltamos daqui a pouco. Fique ligado no programa Primeiro Plano. Nós vamos retornar ao nosso entrevistado, o senhor Alair. Alair, no bloco anterior eu havia perguntado para você
sobre essa participação que você teve nas 5 Copas do Mundo, né? Quando que foi a primeira Copa? Quando que iniciou isso? Como que foi? Olha, isso tudo começou exatamente com o sucesso do futebol mineiro, em razão exatamente daquela conquista do Cruzeiro de 1966 em cima do Santos. Foi a Copa do Brasil. E foi exatamente aquela conquista que projetou Tostão, Piazza, Natal, Dirceu Lopes. E nas eliminatórias de 1969 para a Copa do Mundo de 1970, né, o Tostão, por exemplo, se tornou figura obrigatória, titular absoluto da seleção do João Saldanha, o Dirceu Lopes, né, e o Piazza então nem se fala. Então, exatamente, em razão da presença desses 3 extraordinários jogadores, né, do Cruzeiro na seleção brasileira, a Rádio Inconfidência determinou que eu fizesse o acompanhamento, sabe? Então eu fui para o Rio de Janeiro acompanhar os treinamentos, né, todas aquelas as atividades, e a partir daí fiquei exclusivamente por conta da cobertura da seleção brasileira. Durante todo o período das eliminatórias, nos jogos realizados aqui no Brasil, nas viagens pela América do Sul, então vivi o dia a dia. Você pegou a melhor seleção de todos os tempos que o Brasil já teve, foi 70, né? E convivi diretamente com os fatos, né? Claro. A queda do João Saldanha, né? Por que ele saiu da seleção brasileira? Por que ele saiu? Vamos aproveitar. Ele saiu o seguinte, porque o João sempre... O João era muito autoritário, não. O João era muito franco, excessivamente franco, sempre muito inteligente, altamente independente, sabe? Sim. Raciocinava na frente. Ele não se dava bem com o regime militar, né? Ele era contestador, sim, sabe? Inclusive se dizia que ele era comunista, aqueles negócios antigamente. Sim. Então alguém chegou perto dele e sugeriu a ele durante um voo de Bogotá, na Colômbia, ao Rio de Janeiro, alguém da antiga CBD, era assim que se chamava, Confederação Brasileira de Desportos, né? Hoje é a CBF, e alguém do alto comando se aproximou dele e falou: Sr. João, olha, há interesse dos homens, né, em que você faça aí uma revisão dos seus planos e coisa e tal. Tem um rapaz lá no Atlético, você sabe como é que é, o pessoal gosta dele, o pessoal lá de Brasília e tal, gostaria que... Tá, e a gente precisa de uma aproximação com o governo federal, né? Aquela coisa de antigamente, né? E fazia uma sutil, né? Sutil, né? Aí, sugestão, e aí ele tinha que acatar, né? Dentro do avião ele reuniu a imprensa. Naquela época era tudo mais fácil, né? Chamou a imprensa, os repórteres de São Paulo. De Minas era eu, mais um outro, né? Um do Rio Grande do Sul, Lupe Martins, mais uns 3 ou 4 de São Paulo, mais uns 3 do Rio. Nós éramos 8 ou 10, no máximo 10 repórteres. Pô, gente, ó, estão me sugerindo aí para convocar o Dario. A minha resposta é a seguinte: pode ligar o gravador. E naquela época a gente usava um gravador grande, né? Ligamos o gravador dentro do avião e ele falou assim: ó, eu não dou palpite no ministério, né, de quem está lá em Brasília comandando a nação, e nem aceito que quem está lá comandando a nação dê palpite na minha seleção. Vem fazer ingerência aqui. Derrubaram ele. E tiraram ele. Tiraram ele, hein? Claro. Certo. Deu o Dario na convocação do Zagallo. Foi aí que o Dario entrou na seleção brasileira. Mas, assim, a participação dele na seleção foi do João? Total. Não, do Dario. Foi, ele ajudou. Quer dizer, ele não jogou, né? Sim. Ele não participou, né? Ele não participou diretamente dos jogos, nem na reserva ele ficou. Nem na reserva ele ficou. Nenhum dos jogos ele ficou na reserva. Mas a maneira dele de ser, sabe? Daria um cara sensacional, sabe? Ele acabou ajudando, sabe? No ambiente de grupo, tinha aquela situação de psicológica, né? O comportamento, né? Que envolvia as pessoas, esperto, tinha um grupo, né? Foi um grande marqueteiro também, né? O Dario talvez tenha sido o primeiro grande marqueteiro do futebol brasileiro. Fantástico. Sem dúvida, né? Aquela do Beija-Flor é um referencial, né? Ele batizar os gols, né? Sim. O gol Apolo, o gol Sutil, o gol Ternura. Aquilo ele ganhava o coração de todo mundo, né? Fantástico. E no México, como é que foi o ambiente? O ambiente era saudável? Como que era o ambiente lá? Porque a seleção brasileira, ela saiu, quando ela deixou o Brasil, quando ela embarcou, havia uma certa desconfiança, aliás, uma desconfiança considerável, porque o Pelé, pela primeira vez, ficou no banco de reservas, no jogo contra a Bulgária, no amistoso do Morumbi, 123 mil pagantes, deram a maior vaia a um jogador num campo de futebol até hoje, né? Um negócio do Paulo César Caju, entendeu?
os paulistas não aceitavam aquilo. E o Zagallo tinha um quê qualquer com o Paulo César Caju, e nessa partida o Pelé ficou no banco. Foi a única vez na vida que ele ficou no banco de reserva, sabe? E o Pelé só entrou no segundo tempo no lugar do Tostão. Então o público paulista se sentiu ofendido com aquilo e deitou vaias na seleção brasileira. E quem pagou o pato foi o Paulo César. Quando a seleção viajou, aquele clima de desconfiança e tal, mas a seleção foi fazer um trabalho exatamente de adaptação à altitude, né? O comando era sensacional. E ali, certa parte da imprensa brasileira viajou bem antes. Então a gente participava diretamente do dia a dia, né, da comissão técnica e dos jogadores. Ambiente de primeiríssima qualidade, sabe? Havia respeito, consideração. Acima de tudo o seguinte, despreendimento em razão do compromisso que eles tinham assumido de dar ao Brasil uma conquista definitiva da Taça Gilles Rimet. Não é isso? Porque o Brasil havia sido bi, mas o tri que dava essa posse definitiva do troféu. Não é isso? Exatamente. E que foi uma comemoração fantástica, né? Foi. Do campeonato. E talvez pela própria permanência da seleção brasileira mais tempo no território mexicano, quer dizer, fazendo, por exemplo, treinamentos em Guanajuato, em Irapuato, fazendo amistosos em Toluca, depois, né, indo para Guadalajara, aquilo conquistou os mexicanos. O povo mexicano abraçou, né, a seleção brasileira. Abraçou. Né? Tanto é que logo quando a seleção mexicana foi eliminada, aí a torcida brasileira se tornou a torcida mais fantástica do mundo, né? Sim. Porque, primeiro que milhares de brasileiros estavam lá, e mais milhões de mexicanos. Sim. Negócio fantástico. Foi arrasador, né? Espetacular, né? Exatamente. E aqueles jogadores, muitos deles, né? O Félix, por exemplo, o próprio Wilson da Silva Piazza, o Gerson, Carlos Alberto Torres, Jairzinho, o próprio Tostão, né? Pelé, todos, Rivelino, todos eles estavam superando também 1000 problemas, né? Era a última Copa para muitos deles. E aquele problema no olho do Tostão surgiu, foi naquela época, né? Surgiu, exatamente. Veja você o seguinte, foi num jogo Cruzeiro e Corinthians no Pacaembu, um jogo noturno, entendeu? Em setembro, outubro de 1968, o Ditão era o zagueiro do Corinthians, ele foi dar uma puxada na bola e a bola atingiu a retina do Tostão, sabe? E o Tostão foi para os Estados Unidos, fez tratamento em Houston, doutora Roberta Vidal Moura, me recordo bem, né? E depois aquela incerteza do aproveitamento ou não do Tostão nas eliminatórias. Nas eliminatórias aquilo agravou um pouquinho, sabe? Num jogo em Bogotá, aquilo agravou. Então, tudo em consequência. Mas o aproveitamento dele na Copa foi cercado de incerteza, né? Mas mostrou incontestável, né? Por os passos que ele deu, tudo jogadas inteligentes. Você vê o seguinte, contra a seleção da Inglaterra, que o Brasil ganhou de 1-0, ele teve uma participação notável no gol, porque ele preparou a jogada do lado esquerdo, toda ela com o pé direito. E depois ele fez a virada de corpo e com o pé direito tocou para o Pelé tocou para o Jairzinho fuzilou, né? E eu me recordo o seguinte, não havia ainda a Toca da Raposa, e sim o Barro Preto, e eu cansei de ver o Tostão, após os treinamentos, ministrados pelo técnico Ayrton Moreira, ele ficava horas e horas batendo bola, chutando com o pé direito, entendeu? Sim. Só treinando com o pé direito. E ele já era um fantástico jogador de futebol. Certo. Quer dizer, você vê o senso profissional do atleta, né? Sem dúvida. E numa Copa do Mundo ele precisou do pé direito, e o pé direito... E foi, às vezes, num detalhe, num tempo pequeno, né? Ele decide o jogo, né? Pois é. Numa jogada inteligente. Extraordinária, né? A participação dele na Copa do Mundo, né? E, Alair, no caso... Qual que, na sua opinião, né, o que você mencionou aí, a questão do Pelé, e o Pelé fazendo 60 anos, né, agora, qual que é a sua opinião a respeito do Pelé? O Pelé é o seguinte, eu sou meio suspeito porque eu convivi diretamente com o Pelé, e vou explicar por quê. Na inauguração do Mineirão, em 1965, o Santos foi incluído no programa de festividades, entendeu? Sim. O Santos participou da inauguração do estádio Mineirão da Pampulha. E o Santos, a delegação do Santos ficou hospedada no Hotel Brasil Palace, ali perto do Cine Brasil, na Praça 7. Então eu fui lá fazer a reportagem do dia, coisa e tal, lá fazer a reportagem. O Dirceu Pereira da Rádio Guarani foi fazer a reportagem do dia, o Paulo Roberto da Rádio Tatiaia fazer a reportagem do dia. Então um queria comer o olho do outro, não? O negócio era briga pela audiência. Exato. E coincidentemente os 3 programas começavam no mesmo horário. Então quem tinha mais bala na agulha ganhava audiência, né? E o que contava era a audiência do programa, sabe, de 11h30 ao meio-dia. Ali era uma concorrência brutal. E a reportagem do dia, ela focalizava o principal assunto, né? Poxa,
Pelé em Belo Horizonte, Santos em Belo Horizonte. Eu, como repórter, vou fazer reportagem, não entrevisto o Pelé. Aí o Pelé não desceu esse dia, sabe? Não atendeu a imprensa. E o horário chegando, quase 11 horas e tal. Aí os dois me chamaram, olha aí, vamos fazer um pacto aqui. Vamos entrevistar quem está aqui na portaria, quem está aqui no saguão, e vamos embora. Mas ninguém pode furar o outro não, porque é isso, eu jamais eu vou fazer um negócio desse com vocês. Vamos embora, vamos fazer o que vocês querem. Aí eles decidiram lá, ó, vai lá e entrevista fulano, eles é que escalaram, né? Eles mandavam em mim, né? De seu Pereira, não, vai lá e entrevista o Zito, eu entrevisto o Gilmar, e o Paulo Roberto entrevista aqui o Megal. Tudo certinho, fizemos as entrevistas e tal. Só que na saída, né? Essa época a Rádio Confidência, ela estava instalada no edifício da TES, na Avenida Afonso Pena, logo depois do Cine Brasil ali. Ah, eu vou para a rádio agora não, eu tenho mais tempo que eles, né? Fiquei paquerando lá na porta do hotel, despedi deles e tal, fiquei paquerando. Aí o gerente do hotel era um compositor frustrado, me chamou, olha aí, você quer pegar o negão? Eu falei, gostaria. Entra no elevador de serviço lá da garagem. Deu eu. Entendeu? Aí eu fiz uma entrevista com o Pelé, rapaz, sensacional. Ele me ajudou na entrevista, sabe? Falei, Pelé, pai e tal. Ele falou, como é que você subiu aqui? Eu falei, eu tirei as camisas lá da camareira lá e vim te entregar aqui. Aí ele falou, não, pode ligar o gravador aí. Comecei a conversar e eu fiquei tão feliz pela atenção que ele me deu, que eu aumentei o tempo da reportagem. E eu joguei verde e acabei colhendo maduro. Falei, Pelé, você é um jovem assediado no mundo inteiro. Aqui para nós estamos na 165, você de 40. Você tem 25 anos, quase 25. Você não pensa em casar, constituir uma família. Você não tem um grande amor escondido, não? Ele falou assim, como é que é seu nome? Eu falei, Alair Rodrigues. Como é que chama sua rádio? Meu Rádio Confidência. Ô rapaz, eu aproveito a oportunidade, viu, Alair? Eu vou dizer para o público ouvinte da Rádio Confidência, eu sei que essa emissora pega no Brasil inteiro. Eu sei que um dia eu tinha que revelar. E chegou o momento. Eu amo uma moça em Santos, o nome dela é Rosimeire Scholb, e eu pretendo me casar com ela em 1966, daqui um ano e pouco. Rapaz, eu falei, repita, Pelé, era eu, repita, Pelé, hein? Você tá, que furo, hein? Você está aumentando o meu potencial de homem de imprensa. Aí ele, pois é, eu digo, mas eu tinha que revelar, ué. Você fez a pergunta tão oportuna e tão sutil, e você arrumou um ambiente tão propício, que eu tenho que revelar, eu aproveito, eu revelo para você. E fico muito feliz, lá, vou te mandar um convite para o meu casamento. Faço questão da sua presença. Falei, pois eu estarei presente, você pode ter certeza disso. E não é que o Pelé, isso o Brasil inteiro noticiou, né, o Jornal do Brasil. Segundo entrevista dada ao repórter da Rádio Confidência, Alair Rodrigues, Pelé tem um grande amor em Santos. Aí o Brasil inteiro explorou aquilo. Aí eu ganhei uma dimensão muito grande como repórter, né? Foi um trunfo, né? Foi. Um grande trunfo. Aí, à noite, no jogo, durante os 10 dias, os dois companheiros ficaram meio assim de lado. Eles ficaram olhando de lado. Laí, nós vamos fazer mais um intervalo e nós voltamos daqui a pouco. Fique ligado no programa Primeiro Plano. Nós vamos retornar ao nosso entrevistado, Alair Rodrigues, esse grande radialista, homem do esporte. Alair, então, nesse furo de reportagem que você conseguiu através do Pelé, seus dois outros companheiros ficaram te olhando de lado muito tempo, né? Demoraram. mas agora, sempre foram grandes companheiros. Pois é, e Pelé, ele é um cara sensacional, né? Ele acaba falando, você vê a humildade dele, quer dizer, ele tem 300 crianças numa creche, né? Ele mantém duas creches. A família dele mantém, mas ele não deixa ninguém fazer reportagem, ninguém fazer oba-oba. E, segundo ele, é o mínimo que ele pode fazer. A própria filha dele, que estava querendo tirar partido, ela se candidatou a vereadora e venceu, né? Venceu. Sandra Regina Machado. Ela conseguiu, inclusive, né, na justiça, o Pelé reconheceu. Claro, mas o Pelé condenou ela no início, hoje nem tanto. O Pelé há poucos dias declarou, eu perdoo a minha filha, porque ela procurou a imprensa primeiro, sabe? Ela poderia ter procurado outro caminho, né? Para conquistar o amor do pai. Não é isso? Mas o Pelé jamais fugiu à responsabilidade, sabe? O Pelé é tão diferente dos outros, né? Tão diferente que ele é um cidadão comum que anda
em São Paulo, não tem segurança pessoal, sabe? Não tem guarda-costas, não tem ninguém, sabe? Ele tem um carisma próprio, né? Tem, ele sabe a importância, né? Certo. Laí, e no caso, a situação atual, né? O Leão, esse novo técnico da seleção, o que você acha dessa escolha? Eu achei ótima, sabe? Eu vou explicar por quê. Porque o Leão, ele foi muito contestado quando atleta da seleção. Ele participou de 4 Copas do Mundo, a primeira delas como terceiro reserva. Aí ele estava começando e coisa e tal. Em 70 ele, né, ele ficou na dele, né, aprendendo, não criou caso. Mas a partir de 72, quando ele participou da Copa Independência do Brasil e se tornou titular absoluto, ele começou a mostrar a sua verdadeira personalidade de atleta, né? Sim. Aí, arrogante, prepotente, coisa e tal, mas ele era um grande jogador, sabe? E com a média de inteligência também espetacular. Ele sabia o que queria, personalidade forte. Em 74, né, na Alemanha, na Copa da Alemanha, ele bateu de frente com o Marinho Pérez, agrediu o Marinho Pérez, deu um tapa no Marinho Pérez. Aquela seleção não ganhou nada, né? Foi um fracasso total na Alemanha. Mas já em 78 o Leão já estava consciente, sabe? Mais maduro, ajudou muito e a seleção acabou disputando a semifinal, né? Ganhando título moral, segundo o falecido Cláudio Coutinho. Pelo que representou na seleção, pelo atleta que foi e pela carreira vitoriosa que tem nos últimos 13 anos que parou de jogar, o Leão fazia por merecer uma chance. Como que foi a atuação dele no Atlético, como técnico do Atlético? O que você achou? Ele simplesmente tirou leite de pedra, né? Porque o time do Atlético era ruim, o time do Atlético era uma baba, né? E ele chegou, salário atrasado, uma diretoria tumultuada no tempo do Paulo Cury, e ele levou o Atlético Mineiro a conquistar uma Conmebol. Ele foi agredido lá em Buenos Aires, no campo do Lanús. Quer dizer, em momento algum ele culpou o Atlético por aquilo, aceitou numa boa, saiu respeitado de Minas Gerais, falando bem do Atlético Mineiro. Então ali eu comecei a sentir que o Leão sabia realmente comandar um time de futebol. Quer dizer, ele era bom como jogador e também como provou ser um bom técnico. Ele está provando até hoje no Esporte Clube do Recife. Esporte Recife. Esporte Clube do Recife. Quer dizer, ele, quando começou a carreira, em 1987, ele colocou o Esporte Clube do Recife como campeão do Brasil. Disputou uma Libertadores. Ele é tipo Durão? Ele é enérgico, ele é profissional. Talvez aquilo que ele era como goleiro, ele era altamente profissional, ele treinava mais do que os outros, chegava nos horários determinados, ele não abria mão, sabe, dos deveres dele como atleta. Então agora que ele é o comandante, aí muito mais, entendeu? Sem dúvida. Então ele passa por cima de tudo, de situação financeira do clube que ele trabalha, né, de problemas particulares dos jogadores, ele consegue, sabe, a união do grupo com essa sua forma de ser. Você não pode mudar o ser humano, não? Claro. E o Leão é o seguinte, ao contrário do que muita gente pensa, o Leão tem personalidade forte. Não, não é personalidade forte, ninguém tem personalidade forte. Ou o cara tem personalidade ou não tem personalidade. E o Leão tem personalidade. E isso faz a diferença. Essa frase, inclusive, saiu na Veja agora, né? E isso faz a diferença, não é não? Sim, sem dúvida. Questão de personalidade. E o Zagallo, o que você está achando? Também. Ele, como técnico e tal da seleção, agora assume o Flamengo. Ele tem sorte, né? Porque já ganhou, já teve uma primeira vitória. Mas tem competência também, é o seguinte, mas por tudo que ele foi, né? Eu acho que o Zagallo deveria chegar à conclusão seguinte, há quase 70 anos, ele está beirando 70, já tem 70, 69, ele está velho, né? A seleção brasileira ele cuida com qualquer um. Exato. Se você pegar o Zagallo de 1970, quando ele entrou na seleção, se você pegar um retrato do Zagallo, né, 5 anos depois, ou 2 Copas depois, em 75, você nota que ele mudou totalmente. Você imagina, agora, com 30 anos depois. É verdade, é verdade. Isso é um desgaste muito grande. O Tele Santana, o Tele era novinho quando assumiu a seleção brasileira em 82, de repente, em 86, o Tele já estava velho. O Luxemburgo, né? 2 meses aí, o Luxemburgo ficou velho. Desgaste cada jogo, né? Um negócio violento. Cada jogo, né? A convivência com a imprensa, a pressão que vem de fora. Negócio e as torcidas hoje, elas são determinantes, né? Elas tiram um técnico da noite para o dia, né? É um negócio muito complicado, sabe? Então, o Zagallo passou para nós uma grande lição, né? Nunca você pode se julgar velho para enfrentar desafios na vida, não é não? Isso. O Flamengo chegou perto dele, ô Zagallo, você aceita topar essa parada? Aceita, e daí? Com meia hora de papo, já conseguiu colocar o time na Mercosul, não é isso? Exato. Está conversando agora com os... Quer dizer, é evidente que ele conversa com os jogadores
né, de manhã, de tarde, de noite, né, cada jogo, cada compromisso. E é na base do papo, porque ele vai aguentar dar treino? Não aguenta mais, não, é só... E ele vai ali analisando as características psicológicas de cada jogador e tal, sabe onde você pode levar em consideração. Se ele classificar o Flamengo vai disputar o título desse campeonato brasileiro, que é o melhor, a Copa João Avelange. Porque ele é ganhador. Jogador para isso o time tem. Tem. E a competência do Zagallo faz a diferença. Né? E vamos falar um pouquinho do Atlético de novo. Qual que, na sua opinião, o melhor jogador do Atlético Mineiro? Em todos os tempos? Todos os tempos. Reinaldo. Né? O Reinaldo, na minha opinião, é o seguinte, o Reinaldo foi um gênio. Ele acima da média. O vitorioso treinador Rui Guimarães, ele faz uma comparação, e tem razão de ser essa comparação. Ele considera o Reinaldo mais gênio do que o próprio Pelé. Porque enquanto o Pelé tinha força física, não é isso? Tinha aquela capacidade extraordinária, né, de administrar situações, o Reinaldo não, já foi prejudicado, porque com 17, 18 anos ele perdeu 2 meniscos. Aos 21 anos ele não tinha nenhum dos 4 meniscos. Né? Então ele teve que superar com a inteligência aquela deficiência física. Aquela incapacidade física. Então, puxa vida, ele pensava na frente. Né? Quando ele recebia uma bola, ele já sabia quem estava colocado, qual caminho que ele ia tomar, de que maneira ele ia chutar. Jogava de cabeça erguida, né? Cabeça erguida. Extraordinário, né? Uma pena que a violência dos backs daquela época, que essa violência tenha acabado com aquele gênio, né? Aí agora vamos falar um pouquinho, né? Você é juiz de paz aqui em Divinópolis, né? Com muita honra. Com mais de 8.000 casamentos realizados, né? Com quase 8 anos, né? Que eu fui designado em março de 1993. E aqui eu sei que esse programa tem audiência enorme em toda a região do Centro-Oeste de Minas Gerais. E na época o juiz diretor do fórum aqui era Beretíssimo Dr. Geraldo Hamilton de Menezes, hoje juiz aposentado, residente em Pompéu, né? E ele, né, houve por bem me escolher. Eu fiquei muito feliz na época, muito embaraçado, né? Porque de repente deve ser designado para fazer casamentos, celebrar casamentos numa cidade do porte de Divinópolis, né? Aí eu tremi, rapaz, coisa que eu não tinha feito na minha vida, não, nem com Pelé, nem com Beckenbauer, nem com o Yashi, entendeu? Com os grandes jogadores do mundo, eu nunca passei dificuldades, né? Mexeu com a sua emoção. Mexeu, e eu falei, gente, mas que coisa, como que eu vou fazer? E ali eu levei um bom tempo para, até hoje... Assimilar. Não a importância, não é isso não, sabe? Sim. Mas a responsabilidade, né? Você convive diretamente com o maior momento, com o momento de maior emoção da vida das pessoas. Sem dúvida. Porque veja você, Wagner, enquanto o nascimento escapa à nossa vontade, né, o casamento só dela depende inteiramente, né? Exato. E para muitos é apenas um casamento, e deveria ser para todos, não é isso? Claro. Apenas um casamento. Então você está ali participando, 5, 8, 10 minutos, aquele momento ali solene, que é um ato solene, a lei determina que seja um ato solene, né? E é um ato solene, aí você tem o poder de unir aquelas duas pessoas perante a lei. Certo. Eu acho, né? E também você, o posterior também, né? Quer dizer, você é convocado muitas vezes para... Eu fico muito orgulhoso disso, né? Administrar conflitos, né? Ainda sou, né? Mesmo com o crescimento extraordinário da cidade de Divinópolis, hoje, né, com a instalação aqui do Tribunal de Pequenas Causas, né? Então aquelas questões envolvendo vizinhos, principalmente, né? Aquilo hoje já não é tanto, mas antigamente tinha muito, né? Sei. Tinha. Mas ainda tem ainda relacionamento de marido e esposa, sabe? Pais e filhos, porque na realidade, né, muitos acham que o juiz de paz ele tem mais facilidade, porque ele convive diretamente com o povo, né? Exatamente. Então fala a linguagem do povo, escuta, guarda, né? Orienta, encaminha. E Divinópolis é uma cidade privilegiada nesse aspecto, que tem de grupo de apoio aqui, sabe? Grupos de apoio, né? Essas arquidioceses, essas paróquias, encontros de casais, né? Cursilhos. Laia, infelizmente o nosso programa está com o tempo esgotado, né? E a gente podia continuar falando aqui o resto da noite com esse papo gostoso do nosso aqui. Mas eu quero agradecer demais a sua boa vontade, em participar do programa, né? E dizer que o programa Primeiro Plano retorna na próxima segunda-feira, às 7h30 da noite. Muito obrigado e até lá.